absolutamente inviável, mas, Senhor, Tu nos prometes que, apesar da Tua grandiosidade, desejas viver neste templo que somos nós e habitar, povoar o nosso coração, preenchendo-o completamente, de forma que a nossa vida transpire em atos, em palavras e em pensamentos tudo aquilo que são as virtudes do Teu caráter. Por isso, bondoso Deus, neste momento aqui estamos para te pedirmos que verdadeiramente possas nos ajudar a vivermos a vida que Tu desejas que possamos viver. Que possamos realizar na nossa vida as virtudes que Tu estás ansioso para nos oferecer. E isso, sabemos, Senhor, só será possível se nós pudermos, através da disponibilidade do nosso coração, abrirmos a entrada ao Teu Santo Espírito. É o que te pedimos, meu Pai, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Damos as nossas boas-vindas aos nossos irmãos, às nossas visitas e aqueles que se encontrem via internet, que se sentem bem na casa do Senhor. Vamos começar com o hino 145. Jesus voltará. Querido e amado Pai, nós estamos gratos, Senhor, pela vida e pela saúde que Tu tão bondosamente nos tens concedido. Nós estamos gratos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, prostrados perante Ti, Senhor, para Te louvar, para Te adorar. E
E nesse sentido, Senhor, nós queremos te pedir que tu possas aceitar o nosso louvor, possas aceitar a nossa adoração esta manhã a ti, Senhor. Vem, Senhor, estar com cada um de nós aqui presentes. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco. Abrindo-nos, Senhor, a mente para o entendimento, Senhor, da tua palavra esta manhã. Que nós possamos realmente entendê-la e pô-la em prática, Senhor, nas nossas vidas. Tu possas estar com aqueles irmãos e amigos que por algum motivo não podem estar connosco esta manhã. Que tu possas ser com aqueles que nos assistem através da internet, Senhor. Que tu consoles, Senhor, os doentes, os aflitos, os contritos de coração, Senhor. Vem-nos ajudar e nos proteger, dá-nos um resto de dia feliz e abençoa, Senhor, o servo que escolheste esta manhã para a exposição da tua palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Neste momento vamos continuar com a nossa oração através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Vamos dar em primeiro lugar às crianças, depois serão os adultos. Vou fazer uma leitura de Mateus 7 a 8. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta será aberta para quem bate. Vamos orar. Querido bem amado Pai, quero-te agradecer
realmente por todas as dádivas que Tu nos dás, Senhor. Quero-Te pedir para que todos estes dízimos e ofertas que foram aqui depositados possam ser para o crescimento da Tua obra, Senhor. Ajuda-nos cada um dos ofertantes para que possam ser abençoados. Ajuda-os nos seus trabalhos, nas suas vidas e no seu coração. Tudo o que eu te peço em Teu nome. Amém. Bom dia. Estão bem dispostos? Eu também, porque hoje sinto-me como vocês, uma criança. E eu gosto de todos vocês, por isso fico feliz quando estou aqui com vocês. Estão felizes? Estão a ver esta moedinha que está aqui? Qual é o valor desta moeda? 10 cêntimos. O que é que vocês compravam com uma moedinha de 10 cêntimos? Quase nada. Isso não se compra. O que é que conseguiam comprar com 10 cêntimos, Rodrigo? Uma pastilha elástica. E mais? Margarida? Não percebi. Uma bolsinha que só custava 10 cêntimos. Muito bem. E agora reparem nesta igreja que está aqui. Deve ter custado bastante dinheiro. Não acham? E se eu vos disser que esta igreja começou a ser construída com um projeto que teve a iniciação com uma moedinha de 10 centavos. Não era 10 cêntimos, porque na altura esta igreja foi concluída em 1879. Não havia cêntimos, mas havia centavos. E o projeto para a construção desta igreja muito grande começou com uma moeda de 10 centavos. Vou-vos contar a história. Em Battle Creek, nos Estados Unidos, a igreja adventista estava a crescer imenso. O número de membros estava a crescer imenso. É aquela igreja que está acolá. E eles então queriam uma igreja que conseguisse acomodar cerca de 3.000 pessoas. E não tinham uma igreja que conseguisse, em eventos especiais, acomodar tanta gente, cerca de 3.000 pessoas. Nesta cidade já existia um hospital, já existia a publicadora, já existia um colégio, faltava uma grande igreja. Só que havia um problema. Para construir uma igreja destas era preciso o quê? Muito dinheiro. E não tinham. Até que alguém teve uma ideia fantástica, colocada na mente por Deus. Publicou na revista Adventista que se cada um desse 10 centavos por mês, se calhar o projeto era viável. O que é que vocês acham? Era viável? Acham que só com aquela moedinha tão pequenininha, mesmo sendo muitas pessoas a dar, que dava para construir uma igreja com aquelas dimensões? Mas deu. Porque muita gente, crianças, jovens, adultos, todos os meses depositavam uma moedinha de 10 centavos e como foram milhares e se calhar até milhões de pessoas, deu para construir uma igreja com aquelas dimensões. E o que é que nós aprendemos com isto? Que mesmo do pouco, Deus faz muito. Mesmo com uma pequena moedinha, se todos nós colaborarmos, formos unidos, ajudarmos uns aos outros, os projetos podem ter sucesso. E hoje em dia também, se houver algum projeto da igreja, de Deus, que seja necessário a ajuda de todos, vocês estão dispostos a colaborar? Claro que sim. E se todos colaborarmos,
será um sucesso. Tenham um bom sábado e estejam atentos àquilo que o pastor vai dizer. Gostaria de saudar mais uma vez a Igreja do Senhor aqui reunida e quero também aproveitar para dar as boas-vindas àqueles nossos amigos, nossos irmãos que neste momento nos assistem também pela internet. Aqueles que estão em casa por algum motivo de saúde, que o Senhor os possa confortar e acreditem que dentro em breve nós haveremos de ter uma saúde perfeita. Porque quando Jesus voltar, diz-nos a Bíblia, nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. No tempo que leva para piscar, todas as nossas doenças deixarão de nos incomodar e teremos um corpo perfeito, como aquele que Deus deu a Adão e a Eva por altura da criação. Mas também aqueles que nos assistem, talvez esporadicamente e que por alguma casualidade estão connosco neste momento, gostaríamos de lhes dar as boas-vindas e dizer-lhes que não está connosco por acaso. Deus tem um plano para si e nesta manhã Deus quer lhe falar de uma forma muito especial. Por isso, se tem perto de si uma Bíblia, se tem condições de, através do seu computador, acessar alguma Bíblia disponível na internet ou algum aplicativo, por favor façam, porque nós vamos ouvir Deus falar-nos através da sua palavra. Por isso, querido amigo, que Deus o possa abençoar através da partilha da palavra que o Senhor tem para nós nesta manhã. E gostaria também, de uma forma muito especial, de dar as boas-vindas a todos aqueles amigos que estão conosco, embora não seja habitual a sua presença. E eu gostaria de pedir que, em meu nome, em nome da Igreja, você, meu irmão, que está perto de uma pessoa que não está conosco habitualmente, possa lhe dar um cumprimento, possa lhe dar um abraço da parte deste grupo de irmãos que são, portanto, a sua família espiritual aqui. Por isso, cada um dos irmãos que está conosco, cada um dos amigos que nos visita, que se sintam verdadeiramente bem recebidos, porque esta é a sua família, a família espiritual, com quem nós pretendemos viver eternamente. E já agora também não posso deixar de cumprimentar aqui os meus amigos, os meus irmãos que estão aqui à frente e que também vão estar numa experiência de intercessão, orando a Deus para que a palavra do Senhor encontre um lugar muito, muito bom no vosso coração. Por isso, são todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com a vossa presença. E é especial lembrarmos que o Senhor disse um dia: esta casa é a casa de oração para todos os povos. Por isso, podemos nos sentir bem-vindos e bem recebidos aqui. Ok? Gostaria de convidá-los, meus irmãos e amigos, a abrirmos a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 14. Bem, alguns devem estar a pensar, mas mensagem do livro de Apocalipse, isto quer dizer que hoje vamos ter, quem sabe, pragas. Não. Sabem, o livro do Apocalipse é um livro de esperança. As profecias, e nós temos tido a oportunidade de estudar as profecias nas reuniões de domingo, as profecias, quando estudadas dentro do verdadeiro princípio e espírito bíblico, as profecias sempre nos transmitem o quê? As profecias transmitem-nos esperança. As profecias transmitem-nos esperança. Amém por isso. As verdadeiras profecias da parte de Deus sempre nos levam a olhar para o futuro, não com desespero, mas com esperança. E a mensagem que Deus tem para nós nesta manhã, no capítulo 14 do livro de Apocalipse, é, mais uma vez, uma mensagem de esperança. O livro de Apocalipse, o nome Apocalipse representa, ou traduzido é revelação. Por isso, o Apocalipse não tem nada de obscuro, nada de sinistro, nada de oculto, nada de misterioso. Pelo contrário, o livro do Apocalipse é talvez dos livros que mais coerentemente pode ser estudado na Bíblia, porque o livro do Apocalipse, ele está de alguma forma sintonizado com todas as verdades da Bíblia. E todos os símbolos e todos os
as imagens que são reproduzidas no livro do Apocalipse, de alguma forma estão refletidas ou são um reflexo do resto da Bíblia. Vale a pena dizer que dos 404 versículos do Antigo Testamento, dos 404 versículos do livro do Apocalipse, desde o capítulo 1 até o último versículo do capítulo 22, destes 404 versículos, 237, cerca de 60% dos versículos do livro do Apocalipse são referências diretas ou indiretas a outros textos e a outros versículos do Antigo Testamento. Por isso, para entendermos o livro do Apocalipse, basta conhecermos bem o resto da Bíblia, ou conhecermos bem o Antigo Testamento. Mas aquilo que vos quero convidar a meditar nesta manhã tem a ver com algo que considero particularmente muito importante. Não por minha própria opinião pessoal, não pela minha intelectualidade, mas porque a Bíblia assim nos diz. E antes de nós entrarmos propriamente na temática desta manhã, eu gostaria de pedir a todos os pais que têm os seus filhos aqui, todas as mães, todas as avós que estão com os seus filhinhos aqui, ou todos os avós que estão com os seus netos aqui, que possam agora, se possível, talvez alguns não seja possível, mas possam dar a mãozinha ao seu rebento, aquele filhinho, ou aquela filhinha, aquele netinho que Deus lhe deu. Porque esta mensagem é, sobretudo, um apelo à responsabilidade, ao grande privilégio que nós, como filhos de Deus, temos no processo da formação de outros pequenos, grandes cristãos que estão em nossas mãos. Sabem, cada geração tem nas suas mãos a responsabilidade de formar a nova geração. Quando eu tenho nas minhas mãos, a mão dos meus filhos, eu sei que é minha responsabilidade transmitir-lhes os valores da civilização para que eles possam, na próxima geração, ser os portadores destes mesmos ideais. Mas sabem, embora cada geração deva à geração seguinte este processo de transferência de valores, nós encontramos-nos neste momento da história do nosso planeta à beira de um abismo. Algumas pessoas olham para esse abismo e a única coisa que conseguem ver são problemas sociais, crises financeiras, instabilidade política. Outras pessoas não conseguem ver nada mais do que cataclismas, problemas ecológicos, insustentabilidade económica e ambiental. Mas também é verdade, meus queridos amigos, que há outras pessoas que conseguem olhar mais longe e mais alto e elas, para além do abismo, para além do desfiladeiro, elas conseguem ver, sabem o quê? O paraíso. Sabem porquê? Porque neste grande cânion que existe, ou que se coloca diante de nós, como se fosse o final da história do planeta, existe uma ponte. E esta ponte já existe há pelo menos 2000 anos. Esta ponte foi construída por quem? Por Jesus Cristo, através da sua cruz. Que liga este mundo fracassado, liga-o à nova terra, ao projeto que Deus tem para restaurar na vida de cada ser humano o plano que originalmente Ele tinha para a humanidade. E é por isso que agora, olhando para o capítulo 14 do livro de Apocalipse, nós encontramos justamente o profeta João dizer, olhem só, e eu olhei, algumas Bíblias diz, e eu vi. Muitos veem crises, muitos veem problemas, muitos veem apenas catástrofes, alguns veem o paraíso. João viu o céu, João viu a nova terra. Capítulo 14, verso 1 diz, e eu olhei,
E eis que o Cordeiro sobre o monte Sião e com ele os 144.000 que nas suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. E eu ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são também os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes são os que entre os homens foram comprados como as primícias para Deus, para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Meus queridos amigos, os pais, as mães, os avós e as avós ainda estão a segurar na mão do seu filhinho? Ainda estão a segurar a mão do seu... Ok, muito bem. Lembre-se de uma coisa. Acredito, pessoalmente, muito honestamente, que já está entre nós a geração dos 144.000. Já pensaram que podemos ter na nossa mão, neste momento, justamente um daqueles que há de ver Jesus voltar sem ter experimentado a morte? Costuma-se dizer que a coisa mais certa do ser humano é a morte. Desde que nascemos, começamos a nossa caminhada para a sepultura. Mas é possível que já estejam entre nós alguns daqueles que vão para o céu sem nunca ter experimentado a morte. Já pensaram que nós temos nas nossas mãos, quem sabe, a responsabilidade de forjar com o poder de Deus o caráter destes homens e destas mulheres que haverão de passar pela crise mais probante da história da Terra? Já pensaram nisso? Mas vamos dar novamente uma olhada no texto de Apocalipse 14 para tentar entender efetivamente os vários símbolos que aqui estão. E nunca se esqueçam, o Apocalipse, todo ele é compreensível à luz de toda a Bíblia. A Bíblia diz, no capítulo 1, que o Cordeiro, quem é o Cordeiro? Jesus Cristo. Como é que nós sabemos isto? São João, capítulo 1, verso 29, diz... João disse, eis o Cordeiro de Deus, apontando para o seu primo Jesus, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Portanto, o Cordeiro que aparece em Apocalipse, nomeadamente em capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 14, é na verdade nada mais, nada menos do que aquele que nós estamos familiarizados a conhecer como o nome de Jesus Cristo. E este Cordeiro, diz-nos a Bíblia, ele é seguido por um grupo de pessoas que são em número de 144.000. Sabem, este assunto, o número dos 144.000, esta multidão que acompanha Jesus, tem sido alvo de algum estudo muito interessante e de debates muito acalorados entre cristãos. Muitas pessoas acreditam que estes 144.000 são um número literal. Outros acham que talvez não seja um número tão literal assim. A questão aqui, sabem, meus queridos amigos, não deve, no estudo deste assunto do capítulo 14, talvez não devêssemos tropeçar num assunto que talvez não seja assim, para nós, tão importante. Porque, na realidade, o que está aqui mais claramente destacado nestes versos que lemos, os 5 primeiros versos do capítulo 14, não é necessariamente a literalidade ou não do número 144.000, mas sim o caráter destas pessoas que terão a oportunidade de andar com Jesus, terão a oportunidade de viver com Ele. Mas lembrando-nos sempre que esta secção do livro de Apocalipse é profundamente simbólica. Se o Cordeiro representa Jesus, o andar com o Cordeiro também tem um aspecto simbólico. Jesus um dia disse, vinde após mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E o que é que Jesus disse? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Isto quer dizer o quê, meu querido amigo e irmão? Que aqueles que fazem parte daquele grupo, porque andaram com Jesus, porque aprenderam de Jesus, do seu exemplo, conforme nos é descrito em São Mateus no capítulo 11, dos versos 28 a 30, eles aprenderam as principais virtudes do coração e da vida de Cristo, que eram
a sua humildade e a sua mansidão. Por isso acredito, meu querido irmão e amigo, ninguém que um dia vai poder estar com Cristo no céu, ninguém que fará parte deste grupo muito especial de santos que estarão vivos por altura da vinda de Jesus, poderá ser alguém em cujo coração não possam existir estas duas importantes virtudes, a mansidão e a humildade. A mansidão para deixar Deus fazer no nosso coração a transformação do nosso velho homem num homem semelhante a Cristo. A humildade para reconhecermos que somente o poder de Deus pode fazer transformação na nossa vida. E, meus queridos amigos, esta transformação pode e deve começar no lar. Deve começar no processo educacional. Começando principalmente nos momentos mais jovens, nos momentos mais tenros da formação da mente de qualquer ser humano. Sabem? Está demonstrado que dos 0 aos 3 anos, cada mãe, cada pai tem a oportunidade ímpar de ajudar o seu filho, a sua filha, a desenvolver as mais nobres virtudes de caráter. Dos 0 aos 3 anos, meus queridos, os homens e as mulheres de amanhã serão aquilo que nós os ajudarmos a conseguir serem até aos 3 anos de idade. É uma janela de oportunidades única. Mas ainda existe uma segunda janela de oportunidade muito importante, que vai até por volta dos 6, 7 anos, onde a personalidade da criança é também fundamentada. Por que é que normalmente os nossos filhos só vão para a escola, para o ensino formal, por volta dos 6, 7 anos? É porque toda a parte fundamental da formação do caráter e da personalidade tem que ser forjados, tem que ser estruturados justamente durante estes preciosos 7 primeiros anos. E quantas vezes as pessoas, as famílias, por vezes pensam: eles são pequenininhos demais, eles ainda têm muito para viver. Mas são estes momentos especiais onde nós podemos, através do recurso pedagógico mais importante, que é o amor, ensinar à criança o amor de Deus. Através da emotividade, através das emoções, da afetividade, ensinar a criança a amar o seu verdadeiro Pai, que é o Pai Celestial. Porque nós, seres humanos, Marco, Edgar, Rosário, nós somos apenas pais emprestados dos filhos que o Senhor nos confiou. O que é que o salmista diz? Que os filhos são o quê? A herança de quem? A nossa herança? Não, são a herança do Senhor. E se são a herança do Senhor, voltarão para quem é o seu legítimo herdeiro. Mas vamos voltar novamente ao texto. O verso 2 diz a certa altura: ouvi uma voz. E não esqueçamos que este texto está logo a seguir a Apocalipse 13. Já agora, meus irmãos, em casa, se puderem, leiam, por favor, com atenção, Apocalipse 13 e 14. São textos muito interessantes. Sabem que João, quando escreveu o texto, não fez divisão de capítulos. Portanto, aquilo que nós hoje chamamos do capítulo 13 e o capítulo 14 eram toda uma secção única. E a parte do capítulo 14 está intimamente relacionada com a parte final do capítulo 13, onde se chegou no livro do Apocalipse ao apogeu, ao ponto mais alto do conflito entre o bem e o mal. E agora então, neste ponto alto, continua-se ainda neste platô da narrativa do livro do Apocalipse, onde se chega, portanto, ao ponto, ao ápice da vitória do bem sobre o mal. E diz então: e ouvi uma voz do céu como uma voz de muitas águas. A voz de muitas águas, quem é a voz de muitas águas? Se você, meu querido irmão e amigo, for a Apocalipse capítulo 1, verso 15, vai encontrar logo ali na primeira descrição do capítulo 1, a descrição de Jesus. E ele é descrito como tendo a voz de muitas águas. Portanto, quando neste cântico, não só são os salvos que cantam, não só são os redimidos que estão louvando a Deus, mas o próprio Deus também se junta a eles para cantar.
Já imaginaram? A Bíblia dizendo-nos que Deus vai louvar, Deus, neste momento de apoteose, Deus vai juntamente com os seus filhos. Deus é um ser profundamente emocional. E Deus, juntamente com o seu povo, Ele vai cantar. A voz de muitas águas é talvez a forma mais eloquente de descrever a profundidade e a solenidade da voz do Criador. E a Bíblia continua-nos a dizer que este, com uma voz de muitas águas, juntamente com a voz dos arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante daqueles que estavam na presença do próprio Deus. E diz ainda que este cântico não poderia ser aprendido por ninguém mais. O cântico, na linguagem bíblica, no simbolismo bíblico, representa a experiência. Quem são estes 144 mil e que experiência eles terão? A Bíblia dá-nos a entender que estes 144 mil serão as pessoas que, por altura da grande crise que o mundo viverá antes da vinda de Jesus, haverão de estar firmes e fortes. Serão pessoas de uma virtuosidade moral, de um caráter tão firme, de um caráter tão inabalável, que serão capazes de permanecer firmes e leais no meio das maiores dificuldades, das maiores provações. No momento em que a história da humanidade for mais negra em termos morais, eles continuarão sendo firme e fielmente obedientes a Deus. Já pensaram na qualidade moral desta gente? Já pensaram, por isso, meus queridos amigos, na forma cuidada como nós devemos educar os filhinhos que Deus nos confiou? Já pensaram? Com que atenção nós deveríamos dar cada lição, cada ensinamento aos nossos filhos? Com que cuidado nós deveríamos acompanhar aquilo que eles veem, aquilo que eles ouvem, aquilo com o qual eles se divertem? Sabem, nós não devemos ser pais chatos. E aquilo que a Bíblia nos mostra não é que um bom pai, aos olhos de Deus, é uma pessoa chata, impertinente, que não deixa a criança fazer absolutamente nada. Não. Deus nos trata com amor. Deus nos conduz com firmeza, é verdade, mas também de uma forma altamente pedagógica e didática. E é justamente este tipo de cuidado que Deus deseja que nós tenhamos. Sabem, muitos de nós aqui apreciamos os escritos de Ellen White. E sabem sobre qual assunto esta senhora serva de Deus mais escreveu? Não foi sobre teologia, não foi sobre administração de igreja, não foi dando conselhos na área da psicologia. O que ela mais escreveu, efetivamente, e de longe, foi sobre educação. Tal era o sentimento de urgência que ela tinha e que Deus tinha colocado no seu coração em relação à responsabilidade que nós, como cristãos, precisamos ter no processo de formação dos caracteres daqueles que haverão de ver Jesus voltar. O texto continua ainda dizendo, estamos agora no verso 4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Em linguagem bíblica, o que é a palavra mulher? O que é a imagem mulher quer dizer? Igrejas. A mulher representa a igreja. E no livro do Apocalipse existem pelo menos duas mulheres. Uma mulher que é virtuosa, vestida de branco, e uma vestida de vermelho, enfeitada com joias e com uma aparência de prostituta. Uma representa a igreja verdadeira de Deus, pura e consagrada, e a outra, justamente, os falsos movimentos religiosos que abundam no mundo. E então a Bíblia diz-nos que eles não se contaminaram com mulheres, eles não, portanto, não estiveram envolvidos com falsas doutrinas. E diz ainda, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Por que é que eles seguem o Cordeiro? Porque eles aprenderam a segui-lo desde a sua tenra juventude. Eles seguem o Cordeiro porque já o faziam há anos da sua própria vida. E um hábito, uma vez inculcado, continuará sempre. O verso ainda continua dizendo, estes são os que dentre os homens foram comprados como as primícias do Cordeiro. É interessante que aqueles que conhecem a história das festas
judaicas sabem que as primícias eram os primeiros frutos da terra oferecidos a Deus, em oferta, logo depois das primeiras colheitas. Mas é interessante que estes seres humanos, que são chamados, os 144 mil, que são chamados as primícias da terra, as primícias de Deus, não são necessariamente os primeiros salvos, mas são não os primeiros cronologicamente, mas os primeiros em qualidade. Mas, em certo sentido, também são os primeiros que irão viver com Deus sem terem experimentado a morte. O verso 5 continua dizendo que na sua boca não se achou engano, porque eles são irrepreensíveis. Sabem, a palavra engano aqui, ou mentira, é uma palavra que na língua grega quer dizer também fraude. Quer dizer também, e desculpem-me ter que recorrer aqui às minhas anotações, quer dizer também falsidade, sutileza. A mentira não é apenas a ausência da verdade ou a inverdade descarada, mas a própria mentira misturada com a verdade, ela por si mesma acaba por ser fraudulenta e uma tentação de negar, portanto, a verdade. E Deus espera que na vida e no coração de cada um daqueles que são os filhos que se estão a preparar para ver Jesus voltar, possa existir este mesmo tipo de sentimentos. Por isso, meus queridos amigos, quando nós nos preparamos para os momentos finais da história do nosso planeta e quando temos a noção de que aquilo que hoje conhecemos não é de modo nenhum uma representação que possa demonstrar aquilo que Deus tem preparado para nós. Quando estamos tendo em mente que temos a preocupação de preparar o nosso próprio caráter e dos nossos filhos, dos filhos que o Senhor nos confiou, nós deveríamos, efetivamente, tomar este assunto como um tema de grande importância. Nesta manhã, nós temos um jovem casal, uma pequena família, que gostaria de apresentar ao Senhor o seu primogênito. Eu gostaria de chamar a Maria João e o Edgar Rubem com o seu pequeno Gonçalo. Eles têm uma noção muito clara do quanto são privilegiados por Deus por terem recebido dele este presente. Olhem só a gostosura que é este bebê. Olhem só para o olhar dele tão atento, não é? É uma gracinha. Isto dá vontade da gente pegar no colo e encher de beijinhos, não é? Muito bem. Já agora posso... Ora, olhem só. Isto, sabem que é uma delícia nós podermos ter o futuro nas nossas mãos. E aqui está, efetivamente, em quê? Em 3 quilos, quase 4 quilos? 6 quilos. 6 quilos. Que coisa. 6 quilos do futuro que eu tenho nas mãos, meus queridos amigos. Provavelmente um dos 144 mil. Já imaginaram que honrado eu posso estar neste momento? Isto é uma benção. Mas sabem, Deus revela a sua misericórdia. Cada vez que Ele nos dá um filho, cada vez que Ele nos confia uma nova vida. E Edgar e Maria João, ou Rubem e Maria João, vocês têm uma grande responsabilidade. Deus colocou-vos nas mãos um príncipezinho do céu. E Ele espera que vocês possam não só cuidar dele, mas, acima de tudo, prepará-lo para voltar a viver com o verdadeiro Pai dele, que é o Senhor dos céus. E um príncipezinho como este, vejam, a serenidade régia com que ele está. A calma com que ele olha para cada um de vocês. Já viram? Isto é coisa verdadeiramente de um rei. Não é? Esta serenidade com a qual Deus nos dota ao nascimento, mas que infelizmente nós por vezes vamos perdendo ao longo da vida. E Deus espera que vocês possam ser estes instrumentos do Senhor para poderem continuar a guiar o vosso filho no caminho para o céu. Nós temos
uma mensagem musical que gostaríamos de deixar convosco também. Dentro de instantes, o pequeno Gonçalo, nós vamos ter a oportunidade de nos ajoelhar aqui para um momento de dedicação. Eu gostaria de chamar aqui à frente também alguns daqueles que são pessoas extremamente importantes e que se aluão durante muito tempo na formação do caráter do Gonçalo. Os avós, e sei que temos a bisavó presente também. Eu gostaria de chamar aqui à frente os avós. Por favor, venham estar conosco. Da família temos mais alguém? Da família do Gonçalo? Ok. Por favor, venham. Irmã Lourdes, o irmão Luís, a irmã Gorete, a irmã Maria, por favor, a Cláudia. Temos também... Por favor, venham aqui acima. O vosso neto não está preocupado com quem está a olhar para eles. Vocês podem sentir-se aqui. Muito bem. Ok. Que bom. É uma delícia. Gonçalo, tu és para Deus, precioso entre os filhos seus. Poderás ser um facho de luz, poderás brilhar por Jesus. Teus primeiros passinhos darás, e ao lado um anjo terás. E crescendo em graça uma luz tu serás. Gonçalo, brilha por Jesus. Teus papás receberam dos céus o mais belo presente de Deus. Vão fazer-te crescer em amor e ensinar-te a servir ao Senhor. Teus primeiros passinhos darás, e ao lado um anjo terás. E crescendo em graça uma luz tu serás. Gonçalo, brilha por Jesus. Teus primeiros passinhos darás, e ao lado um anjo terás. E crescendo em graça uma luz tu serás. Gonçalo, brilha por Jesus. Tentar ajoelhar-nos aqui para um momento muito especial de dedicação do Gonçalo ao Senhor. Eu gostaria de pedir que, por favor, Maria João. Talvez, eu peço desculpa, vou colocar-me de costas para que nós todos possamos estar mais ou menos juntos aqui. Eu pediria que o Edgar, Rubem e a Maria João, juntamente com o Gonçalo, pudessem ficar aqui mais ao centro e todos nós, os familiares, vamos tentar colocar-nos ao redor deles como que representando uma influência positiva, cercando justamente de afeto, de carinho, neste processo da educação do Gonçalo. Vamos ajoelhar-nos, se for possível. Querido e bondoso Deus que estás nos altos céus, como é maravilhoso podermos perceber que Tu renovas a Tua misericórdia a cada nascimento de um novo ser neste planeta. Isto é como se de alguma forma Tu estivesses a dizer, Senhor, que para a humanidade ainda existe esperança e que Tu desejas recordar-nos que nós não fomos feitos para a ganância, para o orgulho, para a vaidade, para a destruição, mas, sobretudo, fomos forjados, fomos criados para vivermos felizes para todo sempre. Quem sabe, Senhor,
Tu deste a oportunidade a esta família de receber alguém que já não irá mais experimentar a dor da morte. Quem sabe está já entre nós um daqueles felizes santos que haverá de viver eternamente com Jesus e que haverá de, sem nunca ter experimentado a morte, segui-lo para onde quer que ele vá. Dá, Senhor, a Maria João e ao Rubem a força necessária, a determinação diária para serem os pais do pequeno Gonçalo que Tu queres que eles sejam. Abençoa, Senhor, também os seus avós. Abençoa, inclusive também, Senhor, todos aqueles que conhecem esta família, para que nós, unidos e comprometidos na salvação dos pequenos que Tu nos confias, possamos ser influências positivas na formação espiritual e de caráter de cada criança. Te pedimos, Senhor, que Tu possas nos ajudar a formarmos uma rede positiva de influência para o bem e para a felicidade de cada uma das crianças que Tu nos confiaste. É o que Te pedimos humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não saiam ainda. Nós temos duas pequenas recordações que gostaríamos de deixar convosco aqui. Maria João e Rubem, está aqui um livrinho que gostaríamos que o Gonçalo pudesse usar bastante. Quem sabe até riscar, eventualmente rasgar, mas que possa ser a sua primeira Bíblia. E juntamente um livro que esta igreja vos dá como casal, para que vocês possam encontrar aí boas sugestões de ânimo para a educação do vosso filho. E para marcar este momento, este pequeno certificado, que depois nós teremos, que nós gostaríamos que vocês pudessem guardar com carinho, recordando este dia de dedicação do pequeno Gonçalo ao Senhor. Já agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Gonçalo, para aqueles que não sabem, é um nome de origem germânica que quer dizer alguém que no meio da luta é preservado. Que nome mais próprio para alguém que vive numa época tão interessante como esta que estamos a viver nos tempos atuais. Por isso, que Deus vos abençoe, que Deus abençoe a toda esta família. A irmã Maria faz questão de deixar uma pequena oferta de gratidão também pela bênção do Gonçalo entregue a esta família. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos fortaleça. Parabéns. Que Deus vos abençoe e fortaleça muito. Parabéns. Meus queridos, em momentos como este, nós percebemos a grande responsabilidade que está em nossas mãos. Eu acredito que cada um dos irmãos aqui presente se sentiu um pouquinho responsabilizado, envolvido na missão de ajudarmos não só o Gonçalo, mas os seus pais também a poderem conquistar o caminho para o céu. Mas ao nosso lado estão muitos outros pequeninos, muitos outros jovens, muitas outras pessoas que também precisam de nós no caminho para o céu. Por isso, meus queridos amigos, não é tarefa de pouca importância a de tentarmos com Deus garantir diariamente a nossa fidelidade, como também ajudarmos os nossos filhos a que eles também possam fazer parte dos remidos que um dia, quando Jesus voltar, haverão de o receber como seu grande amigo. E para que Jesus possa ser, naquele dia, o nosso grande amigo, é preciso que Ele comece a sê-lo hoje, neste instante, o nosso grande amigo também. Que Deus nos abençoe, que o Senhor abençoe ricamente a sua igreja aqui representada. Que Ele nos faça entender de uma forma consciente e solene
a grande responsabilidade que Ele tem posto nas nossas mãos. Amém. Que o Senhor abençoe a todos. Vamos neste momento entoar o hino número 147. Nós o veremos. Senhor nosso Deus, seremos nós mesmos que em breve veremos Jesus voltar. Seremos nós e não outros que enxergarão a maravilhosa vinda de Jesus Cristo. E para que a vinda de Cristo possa ser para nós um motivo de alegria e de completa exultação, é necessário que hoje possamos, juntamente com todos aqueles que Tu nos confiaste, Senhor, fazer com que Jesus seja o nosso grande amigo. Para que nós o possamos seguir um dia na Sião Celestial, é necessário que nós diariamente já o sigamos aqui nesta terra. Para que nós possamos ser ou estar em intimidade com Cristo, é necessário que aqui já vivamos esta mesma experiência de intimidade. Tu sabes, bom Pai, como muitas vezes as vicissitudes da vida terrestre, da existência humana, nos levam a estarmos mais apegados àquilo que é visível, daquilo que é perceptível sensorialmente e descuramos por vezes as realidades espirituais. É como se de alguma maneira nós olhássemos mais para o abismo e menos para o alto e para cima. Contemplássemos mais as misérias deste mundo e menos as promessas do paraíso celestial que Tu tens para nós. Ajuda-nos, bondoso Senhor, a estarmos com o nosso olhar posto no céu, embora com os nossos pés na terra. Nós possamos viver esta realidade distinta de cidadãos do mundo celestial, mas peregrinos neste mundo. Te agradecemos, bondoso Deus, porque Tu não nos deixaste desamparados nem sem garantias, mas sim nos prometes a poderosa companhia do Espírito Santo e nos garantes que em breve Tu virás para nos buscar. Te agradecemos e pedimos isto tudo. Não que haja em nós qualquer merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo que nós oramos pedindo e agradecendo tudo. Amém, Senhor. E a graça de Jesus